Olá pessoal, todo mundo bem? O pessoal anda me mandando os e-mails aqui e alguns chegaram a perguntar assim: Celso, você fala que tem um ponto que tira a mucosidade, ponto que estimula energia Yin, energia Yang, isso daí funciona mesmo? Eu sempre respondo que funciona. Se não funcionasse, eu não ficava ensinando acupuntura para vocês. Você vê que mesmo assim fica uma ponta de dúvida às vezes. Então deixa eu contar uma história bem interessante aqui. Certa vez, os alunos no ambulatório de acupuntura foram atender uma paciente. A queixa principal dela era a gastrite. Ela veio com essa queixa, gastrite. Ok. Os alunos foram atender ela, fizeram o tratamento, escolheram os pontos, aplicaram as agulhinhas. Na semana seguinte, no retorno dessa paciente, ela voltou falando que o quadro dela não tinha melhorado. Pelo contrário, tinha piorado muito. A dor que ela sentia tinha ficado muito forte no dia seguinte ao tratamento, mas durou um pouco essa dor muito forte, mas foi suficiente para ela, segundo ela falou, ficar se contorcendo de dores. Né? Mas essa dor depois foi diminuindo, e aí diminuiu, mas não o suficiente, voltou ao estado que estava antes. Então, mesmo assim, ela voltou e perguntou para os alunos se isso era normal, se isso era comum. Os alunos então ficaram meio assustados, será que fizemos alguma coisa de errado, tal? E vieram conversar comigo. Eu cheguei, eles contaram a história para mim. A paciente trouxe uma série de exames, endoscopia. Eu dei uma olhada nos exames, de fato, o laudo estava lá. Ela estava com um problema de gastrite, um princípio de úlcera. Okay? Só que eles ficaram com dúvidas sobre o tratamento que tinha feito. Eu olhei os pontos que eles tinham escolhido, olhei os pontos e pensei, bom, não tem nada de muito alterado aqui. Pedi para eles me contarem então a história da paciente, o que ela estava sentindo. Ela falou que estava sentindo dores muito fortes. Aí eu perguntei para eles, e como é que são essas dores? Eles disseram, a paciente falou que é gastrite, é uma dor no estômago. Foi nessa hora que eu fiquei pensando assim, acho que eu já sei qual é o problema. Fui então com eles conversar com a paciente. Conversando com ela, perguntei, o que você está sentindo? Ela falou, tenho gastrite, tenho uma dor no estômago. Ok. E essa dor no estômago, o que você sente? Ela disse, é uma dor muito forte. Ok, mas como que é essa dor? Aí ela falou o seguinte, é uma dor como se estivesse enfiando uma faca na minha barriga. A hora que ela falou isso daí, eu pensei, já sei o que eles fizeram de errado. No tratamento dessa paciente, eles tinham usado o ponto BP6. Por que eles tinham pego o BP6? Porque o BP6 estimula a energia do tipo Yin, a energia de natureza Yin dentro do corpo. Por que os alunos usaram o ponto BP6? É porque a paciente disse que tinha gastrite. E toda vez que a gente pensa em gastrite, a gente lembra de dor no estômago, só que a gente pensa em uma dor no estômago do tipo como se tivesse uma queimação no estômago. Então, queimação é energia Yang. Eles usaram o BP6 para combater esse excesso de energia Yang no estômago do paciente. Porém, conversando com a paciente, conversando com eles, primeiro eu descobri que eles não tinham perguntado direitinho como é que era a dor no estômago. Eles associaram diretamente com gastrite. A gastrite clínica, a gastrite do ponto de vista da medicina ocidental, o nome da doença. Mas conversando com a paciente, eu descobri que a dor que ela sentia no estômago, ela tinha a característica de ser uma dor de penetração, como uma facada, alguma coisa que entra dentro do corpo. E esse tipo de dor tem característica de frio. O frio penetra dentro do nosso corpo. Porém, o frio é Yin. Então, quando eles usaram o ponto BP6, o que aconteceu? Eles aumentaram a energia Yin no corpo, no estômago da paciente. Por isso que, então, ela sentiu uma piora da dor que ela estava apresentando. Inclusive, eu perguntei para elas, quando você tem essa dor, tem alguma coisa que você sente que melhora essa dor? Eu estava achando que ela ia me responder alguma coisa do tipo, quando eu como alguma coisa quente, bebo alguma coisa quente, ou quando faço uma compressa quente na barriga, eu sinto que a minha dor melhora. Então eu pensei, ela tem um frio interno, um frio no estômago, quando ela aquece, comendo alimentos ou bebidas mais quentes, deve melhorar a dor. Porém, ela me falou o seguinte, ela percebeu que toda vez que ela estava cozinhando e estava com essa dor, ela sentia que a dor melhorava. Por que isso acontecia?
Fica fácil entender. Quando ela estava com essa dor, frio na barriga, ia cozinhar, ficava próximo ao fogão. O calor do fogão aquecia a região da barriga dela, o aquecedor médio dela, e isso melhorava as dores, confirmando então que ela tinha não uma gastrite, um problema no estômago de característica Yang, e sim uma característica de energia do tipo Yin. Por isso que os alunos, então, sem pensar, então, pensando que o paciente tinha um problema de gastrite, do ponto de vista de medicina ocidental, trataram dessa forma. E aí que tá, eu sempre falo para todo mundo, nós não fazemos tratamento na medicina ocidental, nós fazemos tratamento do ponto de vista energético do paciente, e esse caso confirma isso daí direitinho. Tá? Nós devemos analisar energeticamente a pessoa. E por que eu estou falando disso daí, estou contando essa história? Lembra que no começo o pessoal pergunta para mim, Celso, esses pontos funcionam desse jeito que você está falando mesmo? Por exemplo, no caso dessa paciente, então, os alunos usaram o ponto BP6. Tá? Esse ponto funcionou? Foi bom para o paciente? Não foi bom para o paciente, mas funcionou? Com certeza funcionou. Infelizmente para o paciente funcionou. O BP6 aumentou a energia do tipo Yin dentro do corpo. Mas sabendo disso, então, o tratamento fica fácil também. Paramos de usar o BP6 e no lugar deles usamos o ponto estômago 36, que é o ponto que estimula a energia Yang dentro do corpo. Semana seguinte, a paciente volta falando que aquela gastrite que ela estava sentindo, aquela dor no estômago, já estava completamente desaparecendo, tá? Talvez só uns 80, tinha desaparecido uns 80, 90% aquela dor que ela estava apresentando há muito e muito tempo. Tá? Então, mais uma vez, a gente vai tratar o paciente não do ponto de vista de medicina ocidental, temos que analisá-lo energeticamente. E a partir daí, então, escolher os pontos certos para tratá-lo. Se formos focar do ponto de vista da medicina ocidental, como nesse caso, nós estávamos tratando de forma errada. Então, medicina chinesa, medicina energética é o que nós fazemos em termos de tratamento dentro da acupuntura. Gostaram dessa explicação? Se vocês gostaram, curta o vídeo, assine o canal e não deixe de visitar o site Shenlong, tá, para conhecer os nossos cursos online, os cursos presenciais e os produtos que ajudarão você a se desenvolver dentro dessa área. Tá bom, gente? Então, tchau, até o próximo vídeo.